Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar, no dia de hoje, a terceira catequese mistagógica. Fala sobre o sacramento da crisma, do crisma. É o nosso 7º encontro. Nós vamos trabalhar a primeira parte dessa terceira catequese de Cirilo de Jerusalém, trabalhando a significação espiritual da unção do crisma. Ele então refere ao sacramento recebido, primeiro, o batismo. Batizados em Cristo e dele revestidos, então a veste nova, vos tornastes conformes o Filho de Deus. A nossa identificação, a filiação divina. Em verdade, Deus, predestinando-nos à adoção de filhos, nós somos filhos no Filho Jesus, mas essa adoção é predestinada, o Pai já havia escolhido em nosso favor essa adoção, nos fez conformes ao corpo glorioso de Cristo, pelo batismo. Então, pelo batismo, nós participamos já dessa graça da vida nova em Cristo. A ressurreição. Feitos, pois, partícipes de Cristo, então no batismo nós participamos de Cristo, da sua morte e ressurreição, não sem razão sois chamados Cristos. Cristo significa ungido. Ora, vós os tornastes Cristos, ungidos, recebendo o sinal do Espírito Santo. E tudo se cumpriu em vós em imagem, pois sois imagem de Cristo. Jesus, quando batizado no Rio Jordão e comunicando às águas a força da divindade, santificando as águas, delas saiu, Jesus saiu das águas e se produziu sobre ele a vinda substancial do Espírito Santo, a terceira pessoa divina, pousando igual sobre igual. O Espírito Santo Deus pousa sobre Jesus, Filho de Deus, Deus. O igual pousa sobre o igual. Também a vós, ao sair das águas sagradas, isto é, do batismo, da piscina, se concede a unção, então agora a crisma, figura daquela com que Cristo foi ungido. Ele foi ungido no Espírito Santo. Refiro-me ao Espírito Santo, do qual o bem-aventurado Isaías, na profecia a respeito dele, disse, na pessoa do Senhor: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me ungiu, enviou-me para levar a boa nova, isto é, o Evangelho, aos pobres. Segundo ponto. Na verdade, Cristo, não foi ungido com óleo ou unguento material por um homem, mas foi o Pai que, estabelecendo-o com antecedência como Salvador de todo o universo, então o Pai é o princípio e o fim de toda a ordem da salvação, ungiu, isto é, o Filho naquele momento do batismo, o Filho eterno que se fez homem, aquela humanidade que trazia divindade, ungiu com o Espírito Santo. Conforme diz Pedro, Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo. E o profeta Davi exclamou: teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos, cetro de retidão, o cetro de tua realeza. Amastes a justiça, e por isso te ungiu Deus, teu Deus, com óleo da alegria, mais que teus companheiros. E como Cristo foi verdadeiramente crucificado, então a morte de Cristo Jesus na cruz foi real, morre a humanidade, a divindade unida à humanidade inseparavelmente, compadece com aquele que morre na cruz. E sepultado e ressuscitou, e vós, pelo batismo, fostes, por semelhança, tidos por dignos de com ele ser crucificados, sepultados e ressuscitados,
lembrando São Paulo na carta aos Romanos, sepultados com Cristo no batismo, para ressuscitar com ele. Assim também na unção do crisma. Jesus foi ungido com óleo espiritual da alegria, isto é, com o Espírito Santo, chamado óleo da alegria, por ser a causa da nossa alegria espiritual. Vós fostes ungidos com óleo, feitos participantes e companheiros de Cristo. Cristo ungido, somos Cristos ungidos, participantes e companheiros de Cristo ungido, somos cristãos. Terceiro, vê, porém, que não imagine ser um simples unguento, não é um simples óleo. Para nós cristãos, o óleo do crisma não é um simples óleo, é um óleo sagrado. Pois, como pão da Eucaristia, depois da epiclese do Espírito Santo, a invocação do Espírito Santo sobre as ofertas do pão e do vinho, já não é simples pão, mas corpo de Cristo. Então, você vê pão, mas ali está o próprio Cristo presente, o corpo de Cristo. Assim também este santo unguento, com a epiclese, quando o bispo reza sobre aquele óleo do crisma, suplicando a presença do Espírito Santo sobre aquele óleo. Já não é puro e simples unguento, um simples óleo, mas é dom de Cristo e obra do Espírito Santo, pela presença da sua divindade, que age naquele óleo, presente naquele óleo. Com ele, se unge simbolicamente tua fronte e os outros sentidos. Se, por um lado, o corpo é ungido com unguento sensível, né? Normalmente se fazia a unção do corpo todo, né? Por outro, a alma é santificada pelo santo e vivificador Espírito. Então, esse é o sentido espiritual da unção que nós recebemos, a unção do Espírito Santo. E depois nós passamos para o rito da unção. Quarto ponto. E primeiro, sois ungidos na fronte. Então, como se faz a unção da crisma? Primeiro se une na fronte para serdes libertados da vergonha que o primeiro homem transgressor levou por toda a parte, e para que, de face descoberta, contempleis a glória do Senhor. É a realidade do homem que se apresenta de face a face diante dessa graça divina. Depois nos ouvidos, para terdes ouvidos, conforme disse Isaías. Nós não fazemos esta unção, mas existia a unção dos ouvidos. E o Senhor me deu um ouvido para ouvir. E o Senhor no Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em seguida, nas narinas. Nós também não fazemos mais esse rito, mas existia o rito das narinas. Para que, ao receber esse divino unguento, possais dizer: somos para Deus, entre os que se salvam, o bom odor de Cristo. Depois no peito, a fim de que, tendo revestido a couraça da justiça, resistais aos artifícios do diabo. Como, na verdade, o Salvador, após seu batismo e a descida do Espírito Santo, saiu para combater o adversário. Assim também vós, depois do santo batismo e da mística unção, revestidos da armadura, isto é, do Espírito Santo, que é a nossa armadura, resistis à força inimiga e venceis, dizendo: tudo posso naquele que me conforta, que me fortalece, Cristo. Quinto, feitos dignos dessa santa unção, sois chamados cristãos. Assim, pela regeneração, mostra ser direito o nome de cristãos, ungidos. Antes, pois, de serdes declarados dignos do batismo e da graça do Espírito Santo, não erais dignos deste nome. Então, eles não eram cristãos. Só depois do batismo e da crisma que essa graça é, então, transmitida. Mas estáveis a caminho de serdes cristãos. Prefigurações eucarísticas. É o número 6.
É necessário, diz São Cirilo de Jerusalém, que sabais que há o símbolo dessa unção na Escritura antiga. Na verdade, quando Moisés comunicou ao irmão a ordem de Deus e o estabeleceu o sumo sacerdote, depois de lavar-se com água, o ungiu. E foi ele chamado Cristo, ungido, em virtude, evidentemente, da unção figurativa. É uma antecipação, uma figura daquele que virá. É uma figura do Cristo. E também dos cristãos, que são lavados no batismo e ungidos com o óleo do crisma, se tornam Cristos. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, ao elevar Salomão à dignidade de rei, ungiu, depois de lavar-se no Guion. Então, primeiro o lavacro, primeiro se lava, depois se unge. O batismo e a crisma, a unção. Mas essas coisas lhe aconteceram em figura, porque eles pré-anunciavam aquilo que iria acontecer com Cristo e com aqueles que são de Cristo. A vós, porém, não em figura, mas em verdade, porque eles recebem a verdadeira unção, não de uma figura, mas de uma realidade e da nossa participação da vida em Cristo, a nossa unção no Espírito Santo. Isso, já que o começo de vossa salvação remonta àquele que foi ungido pelo Espírito Santo. Cristo é realmente as primícias, o primeiro, e vós sois a massa. Mas, se as primícias são santas, é evidentemente que a santidade também passa à massa. Nós participamos da graça de Cristo. E tudo aquilo que há em Cristo, nós participamos por Ele, através do batismo e da unção do crisma. Sétimo, guardar imaculada esta unção, quer dizer, não vamos manchar esta unção do crisma. Ensinar-vos-ás todas as coisas, se permanecer em vós, como ouvistes há pouco dizer o bem-aventurado João, explicando muitas coisas sobre a unção. Esta unção é a salvaguarda espiritual do corpo e da salvação da alma. Foi isso que, desde tempos antigos, o santo Isaías profetizou, dizendo: E preparará o Senhor para todos os povos nesta montanha. Por montanha ele designa a igreja. É um simbolismo, é uma tipologia da igreja. Como outras vezes, quando diz: E nos últimos dias será visível a montanha do Senhor, a igreja se manifestará. Beberão vinho, beberão alegria, serão ungidos de unguento. Beberão vinho, é a Eucaristia. Beberão alegria, o crisma, o Espírito Santo, serão ungidos do unguento do Cristo. E para que mais te assegures, ouve o que diz sobre este unguento em sentido místico. Transmite tudo isso às nações, pois o desígnio do Senhor se estende sobre todos os povos. Isaías capítulo 25, versículo 7. Assim, pois, ungidos com este santo crisma, guardai-o sem mancha, irrepreensível em vós. Então, aquele que foi crismado, procure manter a integridade do sacramento que foi recebido na santidade, progredindo em boas obras, obras de caridade, e transformando-vos agradáveis, isto é, nos agradando ao autor da nossa salvação, Jesus Cristo, procurando agradar Jesus, a quem a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, com essa catequese, nós terminamos o sacramento do crisma, ou da crisma, o sacramento do óleo do crisma, o sacramento da crisma, da unção, né? E vamos, no próximo encontro, falar da quarta catequese mistagógica sobre o corpo e o sangue de Cristo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.